Olá, meus amados de todo o Brasil e mundo afora, que a preciosa paz do Senhor esteja presente na sua vida e no seu coração. Você sabe o que acontece de fato no momento em que nós participamos da ceia do Senhor, Eucaristia no catolicismo, a ceia do Senhor na igreja evangélica? Você sabe o que acontece exatamente? É uma grande discussão. Fique até o final desse vídeo e você vai receber uma mensagem super interessante sobre essa temática. Aproveite a oportunidade para se inscrever no nosso canal, para dar essa força para o nosso trabalho, deixando aquele like que é o grande diferencial. Você pode deixar o seu pedido de oração, fazer seu comentário e acionar aí o sininho para receber as notificações. Diariamente nós estamos produzindo vídeos aí muito abençoadores para a sua vida, sua família, seu ministério, sua jornada. Sem mais delongas, vamos lá. O que acontece quando nós nos reunimos na igreja, numa paróquia, numa congregação, numa catedral ou em qualquer outro lugar reservado para esse fim, que seria a celebração da ceia do Senhor? Os evangélicos, protestantes de uma maneira geral, eles chamam esse momento de a ceia do Senhor. É o participar do pão e do cálice. Nós chamamos isso de ceia do Senhor, instituída lá por Jesus, num dos seus últimos momentos com os seus discípulos, após a celebração da Páscoa. Mas na Igreja Católica, os católicos romanos, eles chamam isso de Eucaristia. É apenas uma questão de nomenclatura. Eucaristia é ação de graças, recebimento em grego. E tanto Eucaristia como ceia do Senhor, na prática, é o participar do pão e do cálice, do vinho, corpo e sangue do Senhor. O grande debate teológico, vamos dizer assim, não é? É em torno do que acontece quando o sacerdote, o padre, o pastor, o reverendo lá, o bispo, o cardeal, o sacerdote que está oficiando esse ato litúrgico, o que acontece com o pão e com o vinho no momento que eles são apresentados e consagrados para que a congregação, os fiéis, participem. Quando nós olhamos para o texto sagrado, lá de Coríntios, quando Paulo está falando, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: olha, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele todos. Aí ele continua no texto: examine-se o homem a si mesmo, depois coma deste pão, beba deste cálice, para não fazê-lo indignamente, sem estar em condições espirituais, vamos dizer assim, para participar deste ato tão importante que é a ceia do Senhor, a Eucaristia. O grande debate, como já falamos, é sobre o que de fato acontece na hora da consagração desses elementos.
A primeira tese sobre isso chama-se transubstanciação. É a crença da Igreja Católica Romana. É dito que quando o sacerdote, o padre, o cardeal, o bispo, quando ele apresenta os elementos da ceia, esses elementos, eles se transformam. O que é pão transforma-se literalmente num pedaço do corpo de Cristo. E o que é vinho transforma-se literalmente numa porção do sangue de Jesus. Essa é a crença dos nossos irmãos da Igreja Católica Romana. Transubstanciação. Eles acreditam dessa forma e dessa forma é celebrado. As pessoas participam, distribuída a hóstia, que é colocada ali, o vinho, e dada aos fiéis. Transubstanciação. A segunda tese é a tese defendida pelos reformadores. Martinho Lutero, por exemplo, era um dos que sustentava isso, Na consubstanciação, ele diz que não existe a transformação literal de pão em carne e vinho em sangue, mas Cristo se faz presente nos elementos da ceia no momento da celebração. Existe a sacralização dos elementos, onde a carne e o sangue de Jesus estão ao lado do pão e do vinho. Então, os reformadores, encabeçados aí por Martinho Lutero, ou parte deles, eles não acreditavam em transubstanciação como a Igreja Católica acredita. Eles acreditavam em consubstanciação, ou seja, não havia uma transformação literal, pão, carne, vinho, sangue, literalmente não. Mas eles diziam que a presença de Jesus, do corpo e do sangue de Jesus, estava ao lado desses elementos, havendo, portanto, uma sacralização desses elementos. No momento que foram consagrados, tornavam-se sagrados neste sentido. Isso chama-se a doutrina da consubstanciação. E, finalmente, tem uma terceira tese, que é a tese do simbolismo ou memorial. Tese defendida pelo teólogo suíço Zwinglio. Zwinglio, ele foi o principal líder da reforma protestante na Suíça. Para Zwinglio, os elementos da ceia são apenas símbolo do sacrifício de Cristo. Quando Cristo diz, isto é meu corpo, ou isto é meu sangue, estava usando apenas uma metáfora. Cristo está presente no ato da celebração da ceia, através do Espírito Santo, com a igreja na comunhão dos santos, não exclusivamente nos elementos naturais da ceia. Ele diz que não há uma repetição do sacrifício de Cristo, mas se consagra pão e vinho como memorial. Fazer isto em memória de mim. Então são as três teses sobre a ceia. Transubstanciação, defendida pelos irmãos católicos romanos. A consubstanciação, defendida por Lutero e parte dos reformadores. E o simbolismo, defendido por Zwinglio, um grande reformador na Suíça. A Bíblia Sagrada, ela traz esse texto que eu citei para os irmãos e amigos que acompanham, sobre a ceia do Senhor. E o que a gente percebe, a gente nota que algumas pessoas, alguns expositores, quando falam deste assunto, eles estão mais semeando aí controvérsias, animosidade entre pessoas da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, quanto a esta crença. Particularmente, amados, eu não vejo essa necessidade. Nós não temos que olhar por essa janela. A ceia do Senhor, a Eucaristia na Igreja Católica, é este ato
que foi instituído por Jesus para quê? Para nos levar a refletir sobre o sacrifício da cruz. Isso que é importante. Você olhar para a ceia do Senhor e ver ali a imagem do maior sacrifício, sacrifício expiatório, essa morte vicária, ou seja, substituta, quando Jesus, ele vai ao Calvário, levando sobre os seus ombros as nossas dores, como diz Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Parece que as pessoas, elas focam mais em questões teológicas, forma de ver o ato, do que o próprio ato em si. Para um cristão, o mais importante é o ato praticado. Jesus morreu na cruz, seu corpo foi rasgado, seu sangue derramado, para nos redimir, para nos trazer a salvação. E essa salvação só está em Cristo Jesus. E quando ele instituiu a ceia, este ato litúrgico que nos transporta para refletir sobre esse sacrifício, ele fez nesse sentido, que a gente sempre tenha isso em mente, de que o sacrifício de Jesus foi pelos nossos pecados, para a nossa redenção, para a nossa reconciliação com Deus. Se transubstanciação, se consubstanciação, se simbolismo, particularmente respeito quem pensa diferente, mas particularmente não vejo essas temáticas relevantes para o relacionamento com Deus. Se eu estiver em um lugar e domingo de manhã eu tiver que ir à igreja celebrar o Senhor e só existir nesse lugar uma paróquia católica, por exemplo, eu posso ir lá. Eu posso ir lá e me sentar, assistir a pregação. Jesus está comigo no meu coração. E se me permitirem lá, eu posso participar da ceia, da Eucaristia, posso participar. E no meu coração, no momento que eu ingerir a hóstia, ou o pão e o vinho, eu estou me transportando para a importância deste grande sacrifício do Calvário, independentemente de conceitos teológicos. O mais importante é você focar no sacrifício. Agora, existem essas diferenças de crença. Jesus, o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Cristo é maior do que a consubstanciação, é maior do que a transubstanciação, é maior do que o simbolismo, é maior do que a Igreja Católica, é maior do que a Igreja Evangélica, é maior do que todas reunidas, é maior do que tudo. O sacrifício de Jesus está acima de tudo. E um cristão, para ele viver esse momento nobre de comunhão, esse momento de reflexão sobre o sacrifício de Jesus, ele não precisa conhecer nenhum desses conceitos teológicos. Ele só precisa estar de coração aberto, dizendo que ele está ali para reconhecer que Jesus foi ao Calvário, em seu lugar, para lhe trazer salvação. Que Deus abençoe sua vida, não importa qual seja o seu conceito teológico. Não estou dizendo que eles não são importantes para estudo, para academia, para conhecimento, mas eles não são mais relevantes do que o próprio sacrifício de Jesus. É isso que eu estou dizendo. Que Deus te abençoe, que sua família seja abençoada e que sua fé em Jesus, se ela é genuína, se ela é verdadeira, ela possa crescer cada vez mais. E cada vez que você for a uma celebração, que lá tiver sendo feito a celebração da ceia do Senhor, do pão e do vinho,
não importa com que nomenclatura, participe desse ato com o coração contrito, com o coração, com a alma genuflexa, rendida diante de Deus, sempre refletindo de que você está diante da imagem do maior sacrifício da história de Deus em favor do homem. Que Deus abençoe a sua vida. Permita-me encerrar este vídeo com uma oração intercessória em seu favor, em nosso favor. Deus, nós te agradecemos nesta hora por esses momentos de reflexão. Quando falamos sobre o teu sacrifício, a ceia, o pão, o vinho, quando refletimos que o mais importante é aquele que protagonizou todo este sacrifício. No soberano nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos por esse sacrifício, por essa oferenda, pela salvação, pela vida eterna que o Senhor nos concedeu. Que a tua bênção seja sobre todos, Senhor. Que a tua mensagem a todos alcance para a glória do teu santo nome. Que a tua paz, a tua bênção repouse em abundância na vida e nos corações, para a glória do teu nome, que assim seja para sempre. Deus te abençoe. Se esta mensagem você gostou, te abençoou, alcançou o teu coração, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S.